Deixa eu te falar, no vídeo de hoje eu vou comentar com você sobre este ônibus aqui, o poderoso Thor, por Dan Jurgens, e também o nosso querido John Romita Jr. Não é a primeira vez que eu faço resenha deste ônibus aqui no canal. Logo que ele saiu, eu nem lembro quando foi, cara, sei lá, uns 2 anos atrás, saiu esse trabalho, eu li rapidão e já fiz a resenha aqui no canal. Só que eu me dei conta de que este vídeo não está mais aqui no canal. Algumas pessoas me alertaram, já, não, cadê o vídeo da resenha do ônibus, do Thor, blá, 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 blá. Fui procurar, não tá aqui no canal. É possível que tenha sido eu mesmo num ato de insanidade. Eu cometi um erro, provavelmente fui eu mesmo que apaguei o vídeo sem querer. Tive que apagar alguns vídeos aqui do canal. Vídeos que estavam com a gravação muito ruim, enfim, tá? Não era nada polêmico, nada... A justiça não está envolvida na questão. É só minha paranoia e os meus, digamos assim, meus sentimentos mais vulneráveis de ser humano, que achei que tinha alguns vídeos que não estavam muito bons, apaguei os vídeos. E acho que nessa, sem querer, acabei apagando também o vídeo de O Poderoso Thor. Mas não importa, o quadrinho tá fresquinho na minha memória. Quero mostrar pra vocês detalhes, até porque esse trabalho está disponível para você adquirir. É um belíssimo trabalho do Thor. Já adianto que não é do mesmo nível do Thor do Walter Simonson, porque esse é realmente de uma prateleira muito alta de quadrinhos. Mas esse trabalho do Thor é uma das poucas coisas... Era uma época meio terrível da Marvel. A Marvel tava lançando muita coisa bem mais ou menos assim, e essa fase do Thor é algo que se salva num mundo de histórias, no mínimo discutíveis, que saíram nos anos 90, entre os anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, uma fase bem bacana. Eu vou mostrar todos os detalhes pra você, e agora com uma qualidade bem melhor. Esse vídeo aqui vai permanecer aqui no canal agora. Só um detalhe, se você estiver sentindo falta de mais algum vídeo aqui no canal, que porventura possa ter desaparecido aí, você me avisa. Deixa aqui nos comentários aí, qualquer coisa eu regravo, beleza? 864 páginas neste trabalho aqui que conta com os roteiros dele, Dan Jurgens, aquele mesmo que teve uma participação fundamental na criação da história da morte do Superman. E ele usa boa parte desta experiência com o Super aqui. Também temos o trabalho do questionável, discutível, amado por uns, odiado por outros, John Romita Jr., fazendo o trabalho de arte aqui, com essa capa que eu acho sensacional. O John Romita, ele tem várias fases, né, como artista, ele tem vários tipos de traços. Em geral, eu gosto do trabalho do Romita. Eu acho que às vezes ele faz trabalhos que remetem mais ao trabalho do pai dele, John Romita Sr. Às vezes ele faz trabalhos que ele se aproxima mais do Jack Kirby. Acho que é o caso nesse trabalho aqui, certo? Então vamos tirar essa sobrecapa aqui pra gente começar já esta análise deste trabalho. Aqui não tem muito segredo, só aqueles ônibus aí mais tradicionais da Marvel, né? Sem frufru, com aquela lombada característica, cor preta com a faixa vermelha. O poderoso Thor, todas as edições aqui. A maior parte dos ônibus da Marvel saem nesse padrão aqui. O pessoal detesta essa capa preta. Realmente não pode se dizer que é a coisa mais linda do mundo, né? É bem simples, bem direto ao ponto. Vamos lá, vamos conferir o que a gente tem aqui. Nós temos o Thor voltando depois de mais um período. O Thor, não sei quantas vezes o Thor já morreu, cara. E a gente vê que ele vai voltar aqui. Aqui temos as edições, o índice, né? A gente vai ver que ele vai voltar como um socorrista. Ele vai atuar como um socorrista. E logo no começo da história teremos o Thor enfrentando um dos seus maiores adversários. E a batalha é terrível. A batalha é duríssima, é um combate com muitos elementos de pancadaria. Olha que imagem sensacional dele, o Destruidor. Esse camarada será o grande adversário de Thor aqui. Nós vamos ter uma luta muito ferrenha e vai criar uma história aqui do Thor que eu acho uma história quase espiritualista. Muito interessante essa história. Os Vingadores vão atuar ali pra derrotar o Destruidor. Cara, é muito difícil, né? O Destruidor é muito poderoso. Então a gente vai acompanhar essa situação aqui do Thor enfrentando esse adversário. E a gente vai ter aí uma espécie de retorno do Thor ao mundo de Hela. Será que o Dan Jurgens estava fazendo algum tipo de referência aqui à fase do Walter Simonson? Pois é, né? Imagina, né? E aí a gente vê aqui
que esse novo alter ego do Thor aí vai causar aquele drama, né? O Thor sempre tem disso, né? De ter uma garota ali, humana, que tá apaixonada por ele e sofre, enquanto que o próprio Thor está tentando reencontrar o seu lugar neste mundo, neste planeta. Afinal de contas, ele tem essa coisa de filho pródigo de dois mundos, né? Ele é fora de Asgard, ele também é fora da Terra, ele tem essa coisa, embora que, em muitos casos, né, o personagem acaba ficando melodramático, ressentido, triste, como é o caso do Surfista Prateado, mas não é o caso do Lourão. Participação aqui do Namor, tem uma historinha aqui que a gente vai enfrentar essa adversidade marinha. O principal arco deste quadrinho, ele tem dois grandes arcos, na minha opinião, esse ônibus. Um dos arcos aqui é o arco que vai envolver inclusive Hércules, em que o Thor vai enfrentar os deuses negros. São deuses de outras dimensões. Participação aqui do Hércules. E a batalha é muito dura. A batalha é muito difícil. Inclusive, eu vou te dar um pequeno spoiler. Não tem jeito. Eu preciso te falar. É um pequeníssimo spoiler. Mas é o seguinte. Mjolnir aqui... o Mjolnir vai pro vinagre. O Mjolnir vai aqui. O Thor vai ter problemas com o Mjolnir por conta desse grande combate. A gente vai ver aqui o Thor usando alguns dos seus poderes, que pra época era até um pouco novidade, assim, alguns poderes que ele utiliza, essa coisa de passagem dimensional. E também a gente vai ver lá na frente, num outro arco que eu já vou comentar com você, momento em que o Thor usa aquele cinturão pra aumentar seu poder, aquelas manoplas e coisa e tal. Então a gente vai ver o Thor aqui enfrentando juntamente com Hércules, dois panteões praticamente de deuses envolvidos aí para enfrentar os deuses negros. É uma batalha bem difícil, bem complicada. Esse para mim é um dos principais arcos dessa história, sempre nessas edições aqui que são coletâneas de histórias de revistas mensais. Você tem naturalmente um filler ou outro, naturalmente algum arco menor. Olha só, combate aqui duríssimo, é um arco mais longo, né? Olha. E, cara, eu não consigo dizer que essa arte aqui é uma arte ruim, muito pelo contrário. A arte do John Romita aqui tá bem característica dele. Olha só, olha que coisa bacana isso aqui, cara. Isso aqui é anos 90, com uma pitada de estilo Image, com aquela pitadinha mínima, assim, de estilo Rob Liefeld, mas que dá um sabor muito bom pra esse trabalho aqui. Olha só. A indefectível página dupla que você tem que virar o quadrinho pra ver. Isso aqui é muito característico dos anos 90, cara. Lembrando que esse trabalho aqui foi produzido entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000. O Destruidor aparece aqui, a gente vai ver que ele também tem um alter ego, tem uma questão... Esse quadrinho tem uns elementos meio espirituais, assim, nele. Né? Ele trata desse aspecto aí, junto da figura do Thor, embora seja basicamente um quadrinho de pancadaria, mas uma pancadaria de muito bom gosto, tá? O Odin vai ter que lidar aqui com a situação também e tal... Vamos ter uma história aqui envolvendo o Dr. Destino, tá? Vou avançar aqui para você ver. Os inimigos, como é tradicional, o Homem Absorvente sempre aparece. E a gente vai ter, mais pra frente aqui, um outro arco que eu gosto muito, que é uma história em que o Thor vai lidar contra dois adversários, mas assim, da prateleira mais alta, cara. Você tá vendo que tem bastante Homem-Aranha aí, tem bastante histórias aqui com Homem-Aranha, né? Mas o arco principal pra mim, além dessa história com o Destruidor ali e o confronto contra os deuses negros, pra mim o grande ponto desse trabalho, é o momento em que o Thor vai confrontar, né, dois inimigos muito poderosos ao mesmo tempo. Esses dois inimigos, ninguém menos que Thanos e Magog, cara. Dois adversários, mas é muita apelação. Aqui eu acho que o Dan Jurgens até erra um pouquinho na mão, porque tá, tudo bem que o Thor vai usar aquela parada, aquela manopla pra ficar super poderoso, mas cara, quem já leu aquela história antiga lá do Stan Lee, o Jack Kirby e outras histórias com a participação do Magog, rapaz, o Magog é muito poderoso, assim, junta todo mundo lá em Asgard, não dá conta dele não. E ainda vai lutar juntamente aqui ao lado do Thanos, olha só. Esse material aqui eu me lembro claramente dele ter sido publicado, parte dele, eu acho que não inteiramente, mas parte dele foi publicado em Marvel 2002. Hein? Eu tava começando a ler quadrinhos na época mais seriamente. Rapaz, faz tempo, hein? Saiu naquelas revistas do Paninão. Lembra do Paninão? Legal, eu gostava do Paninão. Olha só. E é uma história assim, pancadaria, cara, uma história bem massa velha mesmo. Então assim, ele não tem, na minha opinião, né, é ruim ficar comparando. Ele não tem, se for comparar qual deles, esse aqui ou do Walter Simonson, claro. Mas esse aqui ele tem qualidade sim.
O que acontece nessa fase do Thor, que eu acho muito bacana, é que ele é um quadrinho com menos profundidade em termos de construção de jornada, de narrativa, de mitologia, que tem o Walter Simonson. Aqui você tem um trabalho de muito mais pancadaria. Então, assim, ó, eu não... Embora em termos de qualidade técnica, de profundidade de história, de importância até, o Walter Simonson seja melhor, eu jamais vou, assim, renegar quem disser pra mim que prefere esse aqui. Eu consigo compreender perfeitamente bem, porque ele tem mais ação, na minha opinião, ele tem momentos épicos, combates, muita adrenalina, e o desenho do John Romita está ótimo, na minha opinião. É um ótimo desenho, com histórias aí com arcos muito boas, da fase aí do Thor dos anos 90, que era uma fase bem complicada da Marvel, mas que aqui Dan Jurgens e John Romita conseguem fazer uma bela fase do Deus do Trovão, certo? Recomendo esse ônibus? Recomendo demais. E, só para deixar claro ao final desta resenha, a comparação que eu faço entre este Omnibus e do Walter Simonson é só para você ter uma baliza, uma medida. Eu nem gosto de ficar comparando trabalhos assim, porque são propostas diferentes realmente. Agora, a indicação é que você tem os dois, evidentemente, porque nós estamos falando de fases diferentes, de um personagem que é um dos meus favoritos da Marvel, e com uma fase que realmente vale a pena. Esse material aqui vale a pena você conferir, vale a pena você ler. É um material que está há bastante tempo já disponível, e até estranhei o fato dele não estar esgotado. Eu vou deixar o link na descrição para que você possa adquirir esse trabalho aqui, tá bom? Aproveitar e vou deixar do Walter Simonson também. Você já compra logo os dois. Compra esse aqui, compra do Walter Simonson, você lê o do Walter Simonson primeiro, depois você lê esse aqui pra seguir a ordem cronológica certinha. Fechou? Beleza. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.